Bom dia, amados e queridos irmãos, a paz e a graça do Senhor. Eu sou o pastor Gilberto Nogueira, também técnico em dependência química e diretor do Centro de Reabilitação, que é a nossa comunidade Zion. Mês que vem estaremos com mais uma etapa do nosso canal falando sobre tudo que se diz respeito à dependência química, família do dependente químico, né, formas de identificar se está usando, se não está usando, tudo. Mês que vem um novo quadro falando muito sobre dependência química, mas hoje ainda estaremos com o nosso Café com Deus. E o texto escolhido para nós meditarmos nesta manhã é o livro do profeta Ageu, capítulo de número 1, que eu queria compartilhar com você, baseado no tema: nunca as nossas prioridades podem estar à frente das coisas de Deus. Amém? Versículo de número 2, do livro do profeta Ageu, no capítulo 1, começa a descrever o texto que nós vamos trabalhar nessa manhã. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós nas suas próprias casas, enquanto a do Senhor ainda continua em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, pois vocês semearam muito e colheram pouco. Comeis, mas não chegam a se fartar. Bebem, mas não saciam a vossa sede. Mas ninguém se aquece, porque o que recebe salário, recebe para pô-lo num saco furado. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai mais uma vez o vosso passado. Suba ao monte, traga madeira, edifica a minha casa, pois assim me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, e eis que ainda tem vindo pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu, com um assopro, dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Amém? Queridos, um dos textos bastante conhecidos que embasa essa história está em Mateus capítulo 6, verso 33, que é um dos textos muito conhecido por ser fácil de decorar, que é o buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Entenda uma coisa comigo. Ageu, ele estava falando do povo de Judá que estava voltando do cativeiro babilônico. Entenda uma coisa comigo. Esdras é levantado para fazer o povo lembrar a essência da adoração no meio de Israel. Neemias é levantado por um tempo para construir as muralhas de Jerusalém e depois dar continuidade nas outras construções, até o povo agora sair do cativeiro e começar aos poucos retornar para Jerusalém, para Judá. Só que quando o povo chega na cidade, os muros estão feitos, os portões estão preparados, mas tanto o templo como as suas casas antigas estavam em ruínas. O que o povo começa a fazer? Eles começam a se preocupar com as suas casas. E aí os entulhos e os restos que ainda tinham sobrado, eles começaram a juntar e começaram a fazer as suas casas e começaram a pegar os melhores materiais que tinham sobrado e enfeitando as suas casas, enquanto a do Senhor ainda estava em ruínas. E o que acontece? Tudo que eles plantavam, pouco eles colhiam. E o salário que eles conseguiam ganhar era como se colocasse num saco furado, não dava para nada. Por quê? A Bíblia vai responder. Porque eles deram prioridade às suas coisas e deixaram as coisas de Deus de lado. E aí Deus vai levantar
Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué. Não o Josué, lá do livro de Josué, que antecedeu a liderança de Moisés. Mas entenda uma coisa, a exortação que eles vão fazer é que enquanto eles estiverem preocupados com as suas coisas, de nada vai ter proveito, porque a prioridade era que o templo do Senhor fosse reerguido para que a excelência da adoração voltasse sobre as terras de Judá. Entenda uma coisa, querido, na minha e na sua vida, para que as coisas estejam em conformidade com a vontade de Deus, as prioridades precisam ser as coisas do reino dos céus. Por mais que você queira cuidar da sua empresa, dos seus filhos, da sua família, das suas coisas, entenda uma coisa, o direcionamento vem do trono da graça de Deus. O direcionamento para se dar tudo certo, ou para ficar tudo bem na sua vida, vem concernente à presença de Deus na sua vida. O povo não estava precisando habitar nas suas casas. O povo estava precisando primeiro trazer a presença de Deus de novo para dentro da cidade. Porque quando a presença de Deus tivesse se restabelecida naquele lugar, tudo que se fosse feito seria abençoado. Tudo prosperaria. Em Provérbios capítulo 3, versículo 5, vai dizer: não confia o homem na sua própria inteligência, antes confia no Senhor, porque é Ele que sabe todas as coisas. Não se estribe no nosso próprio entendimento. Entenda isso, querido. Nós que escolhemos ser cristão, nós precisamos priorizar as coisas de Deus, porque as demais coisas serão acrescentadas. Finalizando para você, eu quero dizer, Salmo 37, versículo 4, que tem regido a minha vida. Esse versículo tem um sentido muito forte para quem entende de verdade. Versículo 4 do Salmo 37 vai dizer assim, ó: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Meu querido, foque nesse texto. Agrada o Senhor e Ele vai se fazer a vontade do teu coração. Só que, em primeiro lugar, agrada ao Senhor. Faz as coisas consonante ao reino. Coloque em prioridade a obra. Coloque em prioridade a responsabilidade que Ele tem colocado em tuas mãos. Cuida das ovelhas do Senhor. A prova de amor que Jesus pediu a Pedro foi: Jesus, Pedro, tu me ama? Pedro diz 3 vezes: me ama. Ou então, cuida dos meus, apacenta as minhas ovelhas, ama aquele que eu vou colocar nas tuas mãos. É normal nós nos preocuparmos com as nossas coisas. Mas deixa eu fortalecer a sua visão. Entenda que aquilo que nós valorizamos é passageiro. Mas as coisas de Deus, ela é eterna. Ela é eterna. Ela tem mais valor do que as nossas próprias coisas. Então eu quero deixar essa mensagem para o seu coração. Talvez você está aí vivendo uma turbulência, um tempo difícil na sua vida, e você não entende o porquê de tudo isso estar acontecendo. E essa reflexão e essa palavra está indo direto ao seu coração. Talvez você trocou as prioridades. Talvez você deixou as coisas concernentes ao reino de lado para focar esse ano de 2020 nas suas coisas. Volta atrás um pouquinho. Retoma as coisas de Deus em prioridade, que Deus vai estar preparando as tuas de uma forma muito preciosa. Recebe essa palavra, querido, no teu coração. Entenda o que Deus requer de mim e de você. Forte abraço. Um grande beijo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.